Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas do Apocalipse. Essa série está super interessante, estamos pegando verso a verso do Apocalipse. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, clica aí no canal, veja todos os vídeos do canal dessa série 2019-1, que é o trimestre de 2019, e assista lá. Nós pegamos desde o capítulo 1 de Apocalipse e estamos estudando. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7, que trata o povo de Deus selado. Na nossa sequência é o 6º vídeo da série de Apocalipse. Nós vamos falar sobre o significado de ventos, né, que já começa no capítulo 7 com esse termo de vento dos cavaleiros. Selamento, o que significa selamento? E o mais legal aqui do canal Entre Linhas é que nós sempre buscamos lá no hebraico, né, Ricardo? Lá no Antigo Testamento, o que os símbolos lá significavam, para que nós possamos trazer esse significado para o Apocalipse, porque João não trouxe todo o significado das visões do zero, do nada, né? Faz parte já de um jogo de linguagem, de uma estrutura de linguagem bíblica. Nós vamos falar também sobre a grande tribulação, quando que será essa grande tribulação, o que significa, quem fez parte ou quem vai fazer parte dela. Vamos falar sobre a questão dos 144 mil. É literal? Será? É simbólico? O que Ellen White comenta sobre isso? O que a lição, o autor traz e o que muitos teólogos adventistas falam, né? Vamos ter que trazer um amplo conceito. Vamos falar também sobre a grande multidão, porque há uma confusão. Será que os 144 mil é a grande multidão? Faz parte da grande multidão? Ou quem faz parte de quem? Então, pessoal, fiquem ligados. Essa série está muito legal. E se você não é inscrito no canal e gostar do nosso conteúdo, se inscreva, dê seu joinha e compartilhe os vídeos aí para que mais pessoas venham desvendar os mistérios desse livro tão enigmático que é o Apocalipse, e que está se tornando um livro tão claro, porque ele mesmo se explica, e quando ele não se explica, a Bíblia explica as partes dele. Ok, pessoal? Então, chama a vinheta e vamos aqui iniciar com os slides. Bom, pessoal, nós vamos iniciar agora então o estudo aqui da 6ª lição dessa série, O Povo de Deus Selado. Lembrando que os slides que nós vamos apresentar aqui, todos os demais slides já apresentados e os futuros, estão aqui na descrição do vídeo, lá no Google Drive, tudo organizado por trimestre, ok? Pode pegar, pode utilizar à vontade aí nas suas palestras, nos seus sermões. Lembrando também que aqui na descrição do vídeo nós temos o grupo Família Entre Linhas 1 no WhatsApp e o grupo Família Entre Linhas 2, dois grupos que nós compartilhamos os materiais do canal, e também o 1, principalmente o pessoal discute bastante assuntos da lição e também alguns assuntos aleatórios relacionados à Bíblia. Para quem tiver um celular com bastante memória, tente entrar no Família Entre Linhas 1, se não no Família Entre Linhas 2, ok, pessoal? Fica também o apelo para que vocês se inscrevam no canal e compartilhem, porque nós estamos tentando atingir 10 mil inscritos, porque a partir desse número de inscritos o YouTube libera alguns recursos na plataforma, ok? Então, quando nós atingimos 10 mil inscritos, o YouTube vai liberar aí uns stories e outros recursos que o editor pode ter, beleza, pessoal? Então nos ajude a atingir esse alvo de 10 mil inscritos. Bom, vamos lá, o povo de Deus selado. Aqui no primeiro slide nós vamos começar a tratar sobre o vento. Então deixa eu passar aqui para ele, eu vou comandar a câmera e aqui os dois começam com a fala. Pode ir, Ricardo. O Lúcio será a voz do além. A voz do além. O Lúcio falou com relação a utilizar os slides para semana, porque um irmão contactou, ele mora em Vera, mas ele disse que ele foi pregar em Feliz Natal, no Mato Grosso, 505 km de Cuiabá, e utilizou um slide nosso. Fiquem à vontade, né? O objetivo do canal é esse, a gente fica muito feliz, muito satisfeito. Então vamos lá, Bom, a lição 6, o povo de Deus selado. A lição basicamente dessa semana vai tratar de Apocalipse, o capítulo 7, e ele vai dar uma escapulida lá nos dias da semana de quarta e de quinta-feira, vai lá para Apocalipse 14, isso mesmo, Apocalipse 14, versículo 1 até o versículo 5, isso mesmo. Então vamos lá, vamos começar, vamos verso a verso. Por que aqui nós estamos trazendo Zacarias, sendo que a lição trata de Apocalipse 7? Nós estamos trazendo aqui porque os elementos textuais utilizados lá naquela profecia de Apocalipse, eles trazem elucidações não só com relação ao cavaleiro branco, ao cavaleiro vermelho, ao cavaleiro negro e ao cavaleiro amarelo, que
seriam por ocasião da abertura do primeiro, segundo, terceiro e quarto selo. E aqui nós vamos resgatar um pouquinho, quando nós chegarmos no primeiro versículo do Apocalipse 7, nós vamos entender por quê. Vamos lá. Aqui o Lúcio nem precisa ver. Nós temos lá Zacarias 6:1. Ele fala de 4 carros que saíram dentro de 2 montes, e esses montes eram montes de metal. Explicamos isso na semana retrasada, dá uma olhada lá quem quiser entender melhor isso. E o primeiro carro eram carros vermelhos, cavalos vermelhos, segundo cavalos negros, cavalos brancos e o cavalo pálido, ou cavalo grisalho, seria o baio, né? E baio, cavalo amarelo. Algumas traduções levam cavalo malhado. Então veja bem, lá quando fala dos selos, a imagem que a gente vai ter que, para a gente entender o comecinho aqui do capítulo 7, imagine o seguinte, que esses cavalos eles partiram naquele período histórico dos selos, lá na alegoria, naquela imagem mental, naquela abstração, naquela estrutura de linguagem simbólica criada, esses cavalos partem com a abertura dos selos. E aqui a gente vendo aqui em Zacarias, a gente vê que eles partem para onde? Diz até para onde que eles partem. Eles partem para os 4 cantos da terra. Cavalos pretos para o norte, os brancos vão atrás dele para o oeste, os grisalhos vão para o sul. Ou seja, os pontos, para os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Agora, vamos lá nos próximos slides, que agora nós vamos ver aqui uma outra coisa, olha só. Apocalipse 7:1. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, e retinham os 4 ventos da terra. Pode parar aqui. Não, continua, vai. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então vamos lá. Vamos lá, Lúcio, volta para o próximo para a gente entender essa noção do que dos 4 ventos. Aqui, ó, em Zacarias 6:5, nós vemos aqui. Na visão, Zacarias faz a pergunta de quem seriam os cavaleiros. E o anjo responde e me diz: esses são os 4 ventos, os espíritos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Essa visão de Zacarias, ela nos traz elementos para que nós possamos compreender agora a visão de João, lá no livro de Apocalipse, lá na revelação de Yoshua. Volta lá, Lúcio, um pouquinho. Esta visão, ela diz respeito a um livramento do exílio babilônico, literal. Eles estavam cativos em Babilônia. É só vocês lembrarem a história de Daniel, do exílio, Nabucodonosor, e eles foram libertos. O Império Medo-Persa domina Babilônia. Eles entram lá, eles fazem, supostamente teriam cavado, diminuído. Drenam o rio, né? Drenam o rio, exatamente, tem toda aquela história. É um período um pouco antes de Esdras, né? Isso. E então houve aqui a libertação, depois veio a reconstrução do templo, a reconstrução da cidade, a reconstrução dos muros. Então tem este lado aqui. Mas agora vamos para o próximo slide. É o período das 7 semanas lá da profecia de Daniel, né? Só que agora aqui no Apocalipse é um livramento do exílio, só que de uma Babilônia simbólica. A Babel, a grande confusão. E ele começa aqui a fazer esse link, vamos dizer assim, esse link abstrato do enunciado, dos símbolos com Babilônia, quando fala aqui, 4 cantos, o vento sobre os 4 cantos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore, nem contra a árvore alguma. Um outro ponto, eu coloquei essa figura aqui para a gente entender isso, mais ou menos isso aqui. Aqui a junção com o Apocalipse 6. Coloquei, nessa figura fica bem claro, a cor preta, aqui o norte, que seria fome. Lê lá para a gente, eu não consigo ler desse lado aqui. Do lado vermelho aqui é o Oriente, guerras e matanças, ao lado sul, peste e mortandade, e o cavalo branco aqui, o Ocidente coroado com arcos e saiu para vencer. Isso. Aqui, essa marcação não é necessariamente em termos geográfico literal. Né? Não, de maneira nenhuma. Simbólica, exatamente. Então, um apontamento interessante só, Ricardo, sobre esse segurar os 4 ventos da terra, é interessante fazer a relação com o 6º selo, né? Por quê? No 6º selo, nós terminamos o 6º selo com uma pergunta. Os ímpios estão ali prestes a ser destruídos,
a terra está em convulsão, as ilhas estão se movendo, uma situação de desespero, de calamidade. Eles olham para o céu, a vinda do Senhor é iminente. E aí eles terminam fazendo uma pergunta, Olímpio, ó. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Termina lá no versículo 17 de Apocalipse 6. Quem é que pode suster-se? Então, Apocalipse 6 e Apocalipse 7, eles têm um link, têm uma ligação. Termina o Apocalipse 6 perguntando: quem pode se suster nesse período tão calamitoso? Aí vem o capítulo 7 explicando: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. A gente vai entrar em mais detalhes sobre o vento depois, mas aí está falando o quê? Calma, quem pode suster-se? Existe um grupo que vai sobreviver a esse período, existe um grupo que pode suster-se. Antes desse grupo ser apresentado, olha só, os ventos estão sendo retidos, estão sendo segurados. As pragas de Deus estão sendo retidas. Chegará um momento que elas serão derramadas, mas até lá, esse grupo que pode suster-se, ele vai ser delimitado ainda. Aqui novamente, a gente, depois dessas coisas, nós vamos ver isso aqui no Apocalipse inteiro. Qual que é a relevância disso daqui? Quem vem para o canal agora, vem muitas vezes do Samuel Ramos. Samuel Ramos tem uma interpretação diferente, a interpretação sequencial, não trabalha propriamente com uma noção de paralelismo. E nós já explicamos antes, já apareceu depois destas coisas, a expressão grega é meta, que pode ser traduzida obviamente por depois, né? Pode ser traduzida também no meio de, entre, com, acima. Dá uma lida lá, Alexandre, no meio. No meio dessas coisas vi 4 anjos, ou seja, no meio dessas visões eu vi mais uma coisa. Entre essas coisas eu vi com essas coisas, juntamente com essas coisas, acima dessas coisas. E depois. Então essa palavra, essa expressão grega meta, ela não significa exclusivamente depois. E mesmo se significasse... Quando a gente portuguesa ela perde o sentido, né? Isso. E mesmo se significasse, eu citei aqui Albert Barnes, ó, depois dessas coisas. A saber, das imagens, dos símbolos. Depois desses símbolos, depois dessas imagens, vi novas imagens. Eu tive uma visão, agora é um marcador de começar uma nova visão. Depois dessas coisas eu vi outra coisa. Isso. Então, depois dessas coisas, vai ser justamente o marcador de uma nova visão. Vai ser importante quando a gente chegar lá em Apocalipse 8:1. Que é justamente a questão do... Só tenho depois dessas coisas no 8.2, né? Isso. No 8.1 você tem o 7º selo. Então vamos lá. O marcador de capítulo talvez esteja um versículo trocado. Vocês vão entender melhor quando a gente chegar lá o que é importante isso. Agora vamos lá, Voz do Além. 7:2. E vi outro anjo que subia da banda do Levante, ou Oriente, ou Sol Nascente, tendo o selo do Deus vivente, o qual bradou com grande voz aos 4 anjos, a quem era dada a potestade para fazer dano à terra e ao mar. E o verso 3, né, dizendo: não fazeis dano à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas aos servos de nosso Deus. Então vamos lá, aonde que a gente encontra selo na Bíblia? Vamos lá, é muito comum a gente ficar com aquela noção de selo da carta, o selo postal, mas a gente tem que buscar na Bíblia isso. Daí a gente vai lá, vamos lá, Êxodo 39:6, Shemot. Também prepararam as pedras sardônicas engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo, com os nomes dos filhos de Israel. O que está dizendo aqui? Na veste sacerdotal, aqui no peitoral dela, tinham pedras preciosas. E selado, em cada uma dessas pedras, nome das tribos de Israel. Nós vamos seguir lá no Apocalipse, nós vamos chegar nos 144 mil. E a conta dos 144 mil vai passar o quê? 12 mil da tribo de Ruben, 12 mil da tribo de Sibeão. Nós já encontramos o link aqui, já, desse selo, desse selamento. Dessas gravuras que estariam na veste sacerdotal com o nome das tribos de Israel. Mas tem mais. Êxodo 28:36 diz: também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás com uma gravura de um selo, santo ao Senhor. Que fica na mitra, justamente aqui na testa do sumo sacerdote. E o que estaria na testa, ou seja, no pensamento, né, na mente do sumo sacerdote? Vamos lá, vamos ler
É esta frase aqui, cadê? Gravura de um selo, santo ao Senhor. Santo ao Senhor. Mas continua que vai trazer mais informações para a gente no próximo versículo. No 28:38 diz: E estará sobre a testa de Araão, e Araão levará a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel consagrarem em todas as suas santas ofertas. E estará continuamente na sua testa, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Então, para que é esse selamento? Para ser aceito diante Para ser aceito diante do Senhor. O detalhe aqui: Rotan seria selo, lac, sineca, lembrete, chancela ou carimbo. Se a gente fosse transformar isso num verbo, seria assinar, subscrever, concluir, terminar, finalizar. Essa assinatura pode trazer também tranquilamente a conotação de que esse selo é um selo de propriedade. Agora nós somos propriedades do Eterno. E agora chegamos aí no verso 7:4. Antes ainda, eu acho que seria interessante uma menção em termos de cumprimento, né? Sim. O Ricardo está fazendo uma abordagem mais preocupada com os termos linguísticos e simbólicos, e eu tenho acompanhado uma abordagem mais fundamentada em cumprimento de profecia. Duas estruturas de linguagem diferentes. Eu vou usar como referência principal, nas meus apartes aqui, o livro Primeiros Escritos de Ellen White. É um livro escrito narrando visões que ela teve, na maioria delas pouco tempo depois do grande desapontamento de 1844. E tem uma visão que começa aqui na página 36 desse livro. O título dessa visão é O Selamento. E nessa cena, nós temos, na cena final ali, ela perguntando ao anjo, perguntei ao meu anjo assistente o sentido do que eu ouvira e o que iriam fazer os 4 anjos. Ele me disse que era Deus quem restringiu os poderes e incumbira os seus anjos de tudo quanto se relacionava à terra. Que os 4 anjos tinham poder da parte de Deus para reter os 4 ventos e que estavam já prestes a soltá-los. Mas enquanto se lhes afrouxava as mãos e os 4 ventos estavam para soprar, os olhos misericordiosos de Jesus contemplaram os remanescentes que não estavam selados ainda. Erguendo as mãos ao Pai, alegou que havia derramado seu sangue por eles. Então outro anjo recebeu ordem para voar velozmente aos outros 4, mandar-lhes reter os ventos até que os servos de Deus fossem selados na fronte com o selo do Deus vivo. Tem uma outra menção ainda na página 37, em que ela se refere aos 144 mil como sendo um grupo de remanescentes. Depois a gente vai entrar mais em detalhes sobre quem são os 144 mil, só que sobre o selamento e sobre os ventos. Então, nós temos na estrutura escatológica ou apocalíptica em si, um período de pragas, um período de angústia, um período de sofrimento. É a pergunta que fizeram lá no 6º selo: quem poderá subsistir? E aí vem o selamento aqui explicando que as pragas, que o sofrimento ele não será plenamente derramado enquanto os servos de Deus não tiverem sido selados. Então, aquele período de pragas e sofrimento final tem um grupo que recebe o selo e que por isso não passa por esse sofrimento. Mas, até que eles sejam selados, não são derramadas as pragas. Existe isso muito claro nos textos, nas visões de Ellen White. As pragas, elas sucedem ao selamento, de forma alguma elas antecedem. Como no Egito, né? Como no selamento dos umbrais das portas. Sob o ponto de vista, primeiramente, só acrescentando aqui, sob o ponto de vista daquela estrutura de linguagem mais abstrata, vamos dizer assim, né? Pela estrutura da profecia e não do cumprimento. Isso, né? Exatamente. Existe um paralelismo entre os 4 cavaleiros e os 4 ventos, isso que nós estamos tentando demonstrar. Esses 4 cavaleiros, de certa forma, que saíram lá atrás, né, no enunciado anterior, quando fala dos selos, eles estão em paralelo com esses 4 ventos, não necessariamente que o cumprimento profético da saída dos cavaleiros seja o mesmo cumprimento profético do soltar dos 4 ventos. Vamos tentar traduzir isso de uma forma que talvez fique o mais irmão simples. que está em casa ouvindo consiga entender de forma mais fácil. Pensa que a estrutura de Apocalipse ela é escrita como se tivesse rimas. Isso. Essa rima, ela não é uma rima
em que bonitinho rima com fofinho. Não é uma rima que está no termo da fonética. Mas 7 rima com 7. 7 rima com 7. É uma rima que está na expressão da palavra. É essa estrutura textual do livro de Apocalipse a que o Ricardo se refere. Quando a gente fala em paralelismo, alguns eventos estão em paralelo no seu cumprimento. Exemplo de eventos que são em paralelo em relação ao cumprimento: a primeira igreja e o primeiro selo, a segunda igreja e o segundo selo. Esses são períodos que estão em paralelo, tanto em termos de linguagem, quanto em termos de cumprimento profético. Existem outros elementos que estão em paralelo por uma estrutura poética. É uma estrutura linguística, é a característica textual do livro de Apocalipse. E aí a gente vai ter os primeiros 4 cavaleiros do primeiro, segundo, terceiro e quarto selo em paralelo com os 4 cavaleiros que seguram os ventos. Essa estrutura textual é a que eu estou trabalhando aqui, e essa estrutura de comprimento é a que o Alexandre está trabalhando ali. Só tomar muito cuidado, porque às vezes a gente, com o nosso pensamento concreto, tende a materializar tudo. Então imagina que tem 4 anjos nos 4 pontos cardeais segurando o vento, segurando uma sacola de vento. Tá, mas então esses 4 anjos são os 4 cavalos, né? Eles foram de cavalo, aí eles pararam lá na ponta e ficaram segurando os ventos. Gente, quando a gente está estudando um livro complexo como o Apocalipse, a gente não está falando de uma literalidade o tempo inteiro. A gente está falando de linguagem simbólica. E é uma estrutura textual muito rica. Esses elementos simbólicos, eles estão em um paralelo linguístico. Então vamos lá, vamos lá, Lúcio. Eu acho que a gente volta, aqui, é isso aí. Selados preparados para a guerra. O senso para a guerra. Vamos para essa estrutura linguística agora, depois vamos para o cumprimento. E ouvi o número do que estavam selados, 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí segue quais são essas tribos. Da tribo de Judá, 12 mil assinalados. Da tribo de Ruben, 12 mil assinalados. Da tribo de Gade, 12 mil assinalados. Da tribo de Aser, 12 mil assinalados. Da tribo de Naphtali, 12 mil assinalados. Da tribo de Manassés, 12 mil assinalados. Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José, Benjamim. Enfim, então são 12 mil de cada. Veja bem, primeira coisa, esses são os números aqui que nós temos que tirar. É muito comum na língua hebraica números trazerem mais do que significados quantitativos. Números, eles significam muitas vezes qualidades. O 7, por exemplo, já explicamos. 7, Shevi, tem a mesma raiz de Sová, que significa plenitude, tem a mesma raiz de Shabbat, que significa o cessar, porque o Eterno cessou toda a obra da criação no 7º dia. Então tem toda uma conotação de qualidade, muito mais do que quantidade. E nós temos o 7 dentro do paralelismo linguístico no Apocalipse aqui, mas agora vamos analisar o 12 nesse paralelismo. É padrão, vou encontrar na lição, 12 é símbolo, é qualidade, é um número que expressa uma qualidade. Qual é a qualidade? Povo de Deus. Só que nós temos aqui 1.000. Veja bem, são 12 tribos, certo? Qual é a questão aqui? Qual é a imagem que vem nessa estrutura abstrata, nessa estrutura linguística? Vem a imagem de um censo. E para que se fazia o censo lá no Velho Testamento? Houve um censo em Números, capítulo 1 e capítulo 26. Para imposto e para guerra. Sim. Então olha lá. Homens com idade para ir para a guerra. Então olha lá, Ruben, no capítulo 1 de Números, vê lá, não consigo ler daqui. 46 mil. Isso, lá no 26. 43 mil. E assim vai. Simeão 59, 22, aí segue. Isso. Sempre na questão de milhares. Só que lá na Torá, para a gente pegar, então, 12 povo de Deus. Está tranquilo, mas por que 1.000? Então, e por que 1.000? Então vamos lá. É um censo, então aqui é um quadro que eles estão sendo chamados para uma guerra. Automaticamente, a gente está acostumado com o Apocalipse, vai lembrar do quê? Do Armagedon. Que nós vamos falar em vídeos futuros do que seria o Armagedon. Mas vamos lá. Então tudo bem, guerra. Vamos lá, ler lá, Lúcio. Números 31, do 5 ao 6. Assim foram dados dos milhares de Israel 1.000 de cada tribo, 12 mil armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra de cada tribo 1.000,
e a eles e a Finéias, filho de Elazar, sacerdote, a guerra com os vasos santos e com as trombetas do alarido na sua mão. Beleza, vamos buscar o significado linguístico agora desses 12.000. Seria o Sheneim, Assar, Elef. Esse Sheneim aqui, daí viria o 2. O Assar seria a dízima, né? Seria a dezena. E aqui o Elef seria o milhar. Também é a letra Aleph. Só que veja bem, com as mesmas letrinhas que se escreve esse Aleph aqui, e o Aleph também é uma letra só, que também tem esse nome. Só que você pode escrevê-la por extenso, com um Aleph, um Lamed e um P, ou um Fe. O significado é um boi, um milhar, um ensinamento ou um campeão, que se pronuncia Aluf, campeão. Então veja bem, então milhar também é o símbolo de campeão, símbolo de vitória. Lá em Números, nós vemos que foram 12.000, só que 1.000 de cada tribo. Eles foram armados para a peleja, para uma guerra. Foram armados para a guerra e eles venceram os midianitas com trombetas. Então, este 1.000 simboliza o poder que vem do Eterno. A autoridade que é estendida ao povo de Deus 12, e esse poder vem do Eterno. Então, por isso que essa questão, esse 12.000. Lá em Números 31, 6, é 12.000 juntando 1.000 de cada tribo. Aqui são 12.000, mas nós pegamos os recursos linguísticos lá de Números para tentar entender um pouquinho desse. É que lá em Números é 1.000 de cada tribo, é uma parte da tribo. Aqui é 12.000 de cada tribo, é a totalidade de cada tribo. Isso. Então, mas a gente não é um representante. Agora o detalhe aqui também. Faltam duas tribos aqui. Falta a tribo de Efraim e falta a tribo de Dan. Mas daí daria 14 tribos. Mas ela é substituída por Levi e ela é substituída por José. Por quê? Porque José, ele teve 2 filhos, que no Velho Testamento, eles deram origem àquilo que chamam de 2 meia-tribos, que seria Efraim e seria Manassés. Então não conta José propriamente como uma tribo, porque José, na verdade, estaria incluído em 2 meias-tribos, Efraim e Manassés. Quando se fala em território, você tira Levi, para dar sempre 12. Sempre dá 12. Ou o primeiro critério para dar 12 é você contar 2 meias-tribos. E o segundo critério, quando você vai contar território, você tira Levi, porque Levi não teve território, porque ele trabalhou. Então vai sempre ter um jeito de dar 12. E aqui também vai ter um jeito de dar 12. O jeito de dar 12 é tirar Efraim, e o jeito de dar 12 é tirar Dan. E por que tira Efraim e por que tira Dan? Aí tá, vamos lá, Lúcio. Lê primeiro Reis 12, 27, para a gente entender, para a gente tentar entender isso. 1 Reis 12, 25. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Então vamos lá, Roboão aqui, ó, tivemos Davi, daí Salomão, e daí tivemos Roboão. Com Roboão fez algumas coisas erradas ali, ele aumentou a carga tributária, as tribos se dividiram. Isso não era da vontade do Senhor, o que Roboão fez, nem muito menos as tribos se dividiram. E aí, Jeroboão ficou ao norte. E ele cria um outro tabernáculo para ele. E ele ficou preocupado de voltarem para fazer os seus sacrifícios e abandonarem ele. Né? Só que Roboão aqui, a linhagem dele foi colocada por Deus. Ele é um arquétipo aqui para a gente do Messias. E Jeroboão é um arquétipo aqui do anticristo. Do oposto, exatamente. E ele estava sentado sobre o monte de Efraim. Ele cria uma contrafação da religião também. Exatamente. O paganismo lá, que era a adoração ao bezerro de ouro. E ele estava sentado, Jeroboão edificou Siquém, no monte de Efraim. Mas também, nessa mesma região do território de Efraim, nós temos Betel, que foi colocado lá um santuário para a adoração do bezerro de ouro, e colocado outro em Dan. São 2 tribos que se envolveram com idolatria. Exatamente. Então, não incluir aqui é uma maneira de expressar que nesses 144.000 não há
contaminação de idolatria religiosa, de paganismo, de algum. Eles não se contaminaram com mulheres. A gente vai ver isso mais pra frente. A gente vai ver isso mais pra frente, exatamente. Então tem toda essa simbologia aqui. Então 12.000 é o símbolo, o 12 é o símbolo do povo de Deus, o milhar é o símbolo do poder do Eterno. É o Aleph, né? É o que seria o Aleph, né? Poder do Eterno que os torna campeão. E a questão do censo aqui é para uma guerra, mas essa guerra é uma guerra diferente. Quando nós estudarmos o Armagedon mais para frente, nós vamos entender como é essa guerra. Aleph é uma letra o tempo inteiro associada com Deus, né? O Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou Isso. o princípio e o fim. E o 1000 se escreve com um Aleph, um Lamet e um P. Um F. Legal. A primeira parte de Apocalipse então se encerra, nós vamos entrar agora, Apocalipse 7, né? Agora nós vamos entrar na segunda parte do capítulo 7, verso 9, onde vai entrar aí uma grande multidão, e diz assim o verso: depois dessas coisas, olhei e eis que aqui uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, vestidos de vestes brancas, compridas e com palmas em suas mãos. E aí, Ricardo, esse povo aí são os 144.000? É que tá. Aí vamos então, depois a gente. Porque essa parte na verdade é do Alexandre. Vamos ver o cumprimento primeiro agora? Então? Porque já que o Lúcio começou, Vamos para o cumprimento. Cumprimento dessa profecia de volta em Primeiros Escritos, página 15, é o título Minha Primeira Visão. Essa visão ela aconteceu logo depois do desapontamento de 1844 e ela só foi publicada em 1846. Olha o que Ellen White diz de interessante nessa visão. Ela tem uma visão interessante em que ela se apresenta sofrimentos e perseguições que o povo de Deus sofreria nos últimos dias, fala que ela via uma escada e as pessoas subindo em direção ao céu, e alguns negavam a existência de Cristo e a ação de Deus, eles caíam dessa escada. Mas aí, olha só que interessante o que ela diz a partir desse parágrafo. Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda do Senhor Jesus. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgavam fosse um trovão ou terremoto. Ao declarar Deus a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo, e nosso rosto brilhou com o resplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés na descida do Sinai. Viramos a página. Então, no próximo parágrafo, página 16. Então a trombeta de prata de Jesus soou ao descer ele sobre a nuvem, e voltou labaredas de fogo. Aqui está descrevendo a volta de Jesus. Olhou para as sepulturas dos santos que dormiam, ergueu então os olhos e as mãos aos céus e exclamou: despertai, despertai, despertai vós que dormis no pó, e levantai-vos. Houve um grande terremoto, as sepulturas se abriram e os mortos saíram revestidos de imortalidade. Os 144.000 clamaram aleluia quando reconheceram os amigos que deles tinham sido separados pela morte. E no mesmo instante fomos transformados e arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro. Depois a gente vai falar desses 7 dias aqui. 144.000, portanto, não, depois não hoje, fica tranquilo, em outro dia. Esses 144.000, pelo que a profecia diz, então, diz respeito aos salvos vivos na ocasião da volta de Jesus. Essa grande multidão, ela pode ser entendida, primeiro, como os salvos vivos no tempo da vinda de Jesus, portanto 144.000, ou ela pode ser entendida como a multidão ressurreta, que se encontra com os 144.000. Então nós temos dois grupos. Em outra visão, lá o selamento, página 36 e 37, em outras visões mais para frente, ela descreve um grupo que tem na orla da veste uma manchinha vermelha, que são os mártires. Então existem diferentes grupos de salvos, preciso entender isso. E esses 144.000, na perspectiva de Ellen White, diz respeito, portanto, aos salvos vivos na ocasião da volta de Jesus. A grande multidão, eu entendo assim, diz respeito aos salvos ressurretos na ocasião da volta de Jesus.
Quanto à literalidade do número 144.000, que é um tema que eu considero importante ainda, alguns grupos vão defender 144.000 como um número literal, 144.000 serão os únicos salvos vivos. Outros, eu me coloco nesse campo, entendem 144.000 como um número simbólico, que representa o censo da totalidade daqueles que serão salvos e estarão vivos na ocasião da volta de Jesus. Ou seja, 144.000 tem uma representação qualitativa. Qualitativa e não quantitativa. Não quantitativa. Exatamente. Então vamos lá. A gente estava conversando aqui, que Ellen White, ela parece aquele aluno que vai direto no gabarito, né? Isso. O que acontece? Ela não apresenta o processo hermenêutico de interpretação das escrituras, porque ela está recebendo visão. Então o que acontece aqui é que ela vai direto para a conclusão. Isso. E o que nós tentamos elaborar aqui é o processo hermenêutico. A partir do estudo da escritura, o processo hermenêutico para se entender a elucidação dessa profecia. E como esse processo hermenêutico é a minha parte, eu pulei direto para o cumprimento. E o cumprimento Alexandre, então foi a segunda parte agora. Mas a gente estava aqui atrás das câmeras, né? O Alexandre trouxe a parte dele sem conversar comigo. E, coincidência ou não, o resultado é o mesmo. Se a gente está usando métodos parecidos ou princípios parecidos sem conversar, a mesma coisa, a gente chega à conclusão. Mas chegamos a mesma conclusão sem conversar. Utilizando, então vamos lá. Vai lá, Lúcio, lê lá. Apocalipse 7, 9, vamos para essa parte hermenêutica agora. Isso, que depois dessas coisas, né, olhei e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, vestidos de vestes brancas, compridas com palmas. Pronto, parou. A parte central aqui para a gente entender, sob o ponto de vista hermenêutico, são essas palmas aqui. A Ellen White, ela faz uma aplicação, que não deixa de ser, dizendo no grande conflito, dizendo que estas palmas nas mãos, vamos ver aqui, o ramo de palmas na mão seria um símbolo do triunfo. Ok, símbolo do triunfo. Essa é a conclusão, vamos dizer assim, final, sem processo hermenêutico. Por quê? Mas por quê? É o símbolo do triunfo. Então vamos lá. Na festa de Sukkot, agora a gente vai entender isso. Festa de Sukkot, a gente tem aqui todas as festas. Pessah, Páscoa. Simboliza morte de Cristo. Hag Massot, ele na sepultura. Rabikurim, premissa seria ele ressuscitado. Hag Massot seria pães asmos. Aí, 50 dias após, Shavuot, semanas. Daí aqui depois, Shafarot, trombetas. Aqui o Yom Kippur e aqui Sukkot. Aqui na festa de semanas é derramamento de Pentecostes, é o cumprimento profético. Shafarot é o anúncio das trombetas. Yom Kippur é o dia do perdão, em 844, quando passa do santo para o Santíssimo. E Sukkot, volta de Cristo. Mas o que acontece na festa de Sukkot? Na festa de Sukkot, isso daqui é uma lulav. Aqui a gente tem aqui com palmas. Na festa de Sukkot se tem essas 4 espécies. Essas quatro espécies de... Nós temos as aravás, lulav, Hadassim e a Estrog, que seria a cidra. A lulav é a palmeira, mas é comum se falar, tragam a sua lulav. E essa lulav, que é a palmeira, simboliza as 4. E o que acontecia lá na festa de Sukkot? Vamos lá. A gente vê isso na Torá, está prescrito lá na Torá, mas a gente também vê isso ao longo de toda a história do povo, e a gente também vê isso no Novo Testamento com Jesus, que está lá em João 7:33. Antes do Lúcio ler, eu vou explicar o contexto, depois o Lúcio vai ler. Imagina a seguinte situação, está lá o sacerdote, ele vai lá e pega água, e vai lá, ele dá 7 voltas em torno do templo, ele vai lá e pega e joga água no altar. E essa água simboliza vida, simboliza purificação e vida. E daí, na 7ª vez, e eles vão cantando um cântico. Eles vão cantando aqui, salmos. E notadamente esse salmo aqui, a tradição fala que seria cantado também, né, Lauro? Salmo 18:25. Ó salva Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, nós te pedimos, prospera. Isso, então Ana Adonai Roshiana, Ana Adonai Rotzehana. Então vamos lá, se cantava isso enquanto eles davam as voltas e jogavam lá água, que seria a água da vida. Aí neste contexto,
Está lá Jesus. E aí Jesus diz, vamos lá. Começando no verso 1 do capítulo 7 de João, e já estava próxima a festa das cabanas, ou tabernáculos dos judeus. Que é Sucot. Isso. Lá no verso 37 do capítulo 7 de João, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva manarão do seu ventre. Então, ele é a água da vida, ou seja, toda aquela simbologia aponta para mim. E todos entenderam que ele estava dizendo que ele era o Messias. Por isso que os sacerdotes odiavam ele. Sim, ele olhava para o sacerdote fazendo o símbolo e dizia: aqui está o antitipo. E o que tem tudo isso a ver com o Apocalipse? Olha só, o sétimo e último dia da festividade de Sukkot é Hoshana Rabbah, ou seja, a grande salvação. Escatologicamente está muito claro o que seria isso que está sendo visto aqui em Apocalipse 7:9. Durante 7 dias de Sukkot, o grande altar de sacrifício recebia um número de sacrifícios maior do que em qualquer outra festa. 70 novilhos, 14 carneiros, 98 cordeiros e 7 bodes. Então lá em números 29, 12 e 34. Aqui note o seguinte: depois grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estes sacrifícios não eram exclusivamente para as tribos, para Israel. Esses sacrifícios eram por toda a nação. Sukkot é uma festa para todas as nações, tribos, povos e línguas. Para os gentios também. Os sacrifícios eram para todas as nações que estão representadas ali na Torá pelo número de 70. Então vamos lá. Então agora a gente vê qual que é a chave, vamos dizer, de toda esta representação desse quadro que está sendo enunciado em Apocalipse 7:9. E aí como que a gente diz que se encaixa perfeitamente com aquilo que o Alexandre falou? Essa multidão, então, não poderia, como Ellen White faz a distinção. Então, 144 mil seriam os vivos. Essa grande multidão, então, seriam os ressurretos. Todos os ressurretos, sejam eles judeus, gentios, né? Então a gente percebe a distinção enunciativa, porque festa de Sukkot é para todos, judeus e gentios. Agora lá dos 144 mil, eles são os da tribo. Então não podem ser, não poderia, dentro dessa interpretação, ser a totalidade do sol. Não poderiam os 144 mil também serem essa mesma grande multidão. O autor da lição, ele deixa claro. Lembrando aqui que porque tem a linha interpretativa que diz. Isso quer dizer. Vai lá, então. O autor da lição, ele deixa claro que existe uma linha interpretativa dentro da igreja adventista. Alguns pastores, eles interpretam que os 144 mil e a grande multidão seriam os mesmos. Mas ele não adota esse posicionamento e nós concordamos de certa forma. E tem uma terceira ou uma quarta linha interpretativa ainda, são complicadas, mas vamos falar delas. Tem uma linha interpretativa muito no meio pentecostal que tem esses 144 mil como número de salvos arrebatados na ocasião do arrebatamento. E tem outros que dizem ainda, uma galera que acredita no restabelecimento do Estado de Israel, do reino de Israel nessa terra, para um cumprimento escatológico, que dizem que 144 mil seriam os judeus convertidos ao cristianismo, salvos na ocasião da volta de Jesus. Então, pastor adventista seriam as 12 tribos formadas pelos judeus e a grande multidão formada pelos não-judeus. Nós. Qual que é o elemento complicador aqui? Existe um elemento de sacerdócio que é importante aqui. Nós somos uma nação de sacerdote. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Hoje nós somos o Israel espiritual. Quando diz 144 mil, se refere à totalidade dos santos vivos na ocasião da volta de Jesus, não judeus. Que participaram do Armagedon. Eles podem ser origem judaica, carnal em Abraão, ou não. É a totalidade dos salvos vivos. Próximo slide, Lúcio. Bom, agora vem aí quem são os 144 mil, então. Já antecipei muito disso. Muita coisa, mas vamos com calma. Primeira coisa, eu já ouvi uma vez, e Ellen White nunca escreveu isso, sobre quem são 144 mil, silêncio é eloquência. Não é verdade.
Silêncio e eloquência é colocado em outro contexto. Mas ela realmente faz uma ressalva a quem fica tentando buscar pelo em ovo com relação aos 144 mil. Isso chega a ser presente no estudo adicional, né? Lá na página 53, na minha lição aqui, na sexta-feira, diz assim, ó: não é sua vontade que eles se metam em discussão acerca de questões que não os ajudam espiritualmente, como quais pessoas vão constituir os 144 mil? Qual a diferença? Quais pessoas vão constituir? Isso, aqueles que forem os eleitos de Deus vão sem dúvida de saber em breve. Mas é entrelinha. Então nós podemos perguntar quem são os 144 mil? A Bíblia pergunta? Lógico que podemos. E está aqui, ó, lê lá a luz pra gente. Apocalipse 7, versos 11 ao 12. Todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sapiência e fazimento de graça e honra e potência e força seja o nosso Deus para todos sempre. Amém. No verso 13, e os anciãos respondeu, dizendo-me: estes que estão vestidos de vestes brancas compridas, quem são e de onde têm vindo? Então, Olha a vamos pergunta. lá, a pergunta está aí. Aí vem o próprio Apocalipse no verso 14, capítulo 7 diz: E eu disse-lhe, Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que têm vindo da grande tribulação e lavaram suas vestes compridas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Bom, então quem são os 144 mil? Os que vieram da grande tribulação e que branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Estes são os 144 mil. A própria Bíblia responde a pergunta de quem são os 144 mil. Segundo a visão, o selamento do livro Primeiros Escritos, página 37, vai dizer que existe uma parcela do santuário onde entram apenas os 144 mil. Então eles cumprem um tipo de função sacerdotal. Vamos esmiuçar um pouquinho mais aqui. Vamos lá. Primeiro, o que seria a grande tribulação? Essa grande tribulação. Temos duas interpretações também. Uma que associa essa grande tribulação com Daniel 12. Desculpa, só uma errata aqui. Pois não? É página 19, tá? Tranquilo. Vai lá, Lúcio, lê lá Daniel 12.1 para a gente entender a primeira interpretação que entende o que seria essa grande tribulação. Vai lá. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Isso. Essa expressão aqui, seria tempo, época, período, ou estação do ano. Aí sará seria desgraça, aflição, angústia, calamidade, infortúnio, dificuldade, problema. Olha o detalhe aqui. Ou inimiga, mulher, rival, na poligamia. Aqui adultério. Nós temos um link aqui com adultério religioso. Nós temos a mulher de vermelho. A mulher de vermelho, que é uma profecia que nós vamos estudar mais pra frente. Mas tudo bem, veja bem, esse tempo de angústia, então, dentro daquela primeira interpretação, seria a grande tribulação, mas no sentido escatológico. Teria um período profético específico, estaria mais voltado ao final dos tempos. Para ser grande, tem que ser maior do que as outras. Isso. Essa é uma interpretação. Então, se é a grande tribulação, então seria esse período profético aqui que fala Daniel 12.1. Estaria mais para os eventos finais. Outros, então, tem uma interpretação diversa. Nós tendemos a associar com as 7 últimas pragas, né? Mas a gente vai ver isso depois. Agora, outros associam com o Salmo 107:28. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Isso. A mesma expressão aqui, Yahweh Batsar, aqui é a mesma raiz. E só que aqui, então, seria o quê? Aqui seriam a totalidade das pessoas que seriam salvas. Então, os 144 mil, nessa análise que associa apenas com o Salmo 107:28, os 144 mil que vem dessa tribulação, a tribulação seria a vida aqui. Então, vamos supor lá, o seu tetravô passou por uma grande tribulação porque estava vivendo aqui com Etzer Harai. No mundo passarei por aflições e... Isso, o mundo passaria por... E essa seria a tribulação, essa seria a aflição. Ou seja, seria uma grande tribulação não escatológica. Tem uma complicação com a estrutura de Apocalipse, que é uma estrutura toda ela escatológica, né? E que é marcado as 7 taças. Então, eu acredito que interpretar esses 144 mil, ou esses que vêm da grande tribulação, como sendo todos os santos, entra talvez um pouquinho em conflito com a interpretação das 7 taças depois, das 7 últimas pragas. E entra em conflito um pouquinho também
com a pergunta que é feita no sexto selo. Quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir ao quê? É que nós a também, grande tribulação. é que nós também somos tendenciosos. Sim, essa é a nossa interpretação. Como nós pendemos para mais ou menos a mesma interpretação que o autor da lição aborda aqui, a gente acaba procurando, mas a gente se posiciona aqui, né? E fundamenta também, né? Existe espaço para opinião. E mostra também as opiniões diversas. Então vamos lá, faltam alguns detalhes aqui. Quem seriam os anciãos? Já falamos, vocês vão ter que olhar. As 24 funções sacerdotais. Quarta lição. Lição 4. Os 4 seres viventes, também lição 4. A única coisa que falta aqui... As vestes brancas compridas. Vestes brancas. A gente vai lá em João 20:12, lê lá, Lúcio. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Ou seja, quando Jesus ressuscita, os anjos descem, abrem a pedra. Essas vestes brancas é um símbolo do poder que vem de Jesus, poder de vencer a morte. A ideia de graça também, de justificação pela fé, porque lavou a sua vestidura no sangue de Jesus, tem outra expressão usada em Apocalipse. E possibilidade de usufruir da vida eterna. Então essas vestes brancas simbolizam o poder, pureza espiritual. Pureza espiritual, a questão do caráter do Messias, que em função da graça é estendido esse caráter a nós, naquilo que é a justificação, naquilo que é a santificação, naquilo que é a glorificação. E agora nós vamos então finalizar o capítulo 7, mas já com gancho no capítulo 8, né? Por isso estão diante do trono, diz lá em Apocalipse 7, verso 15. Uma função sacerdotal aqui, né? Exato. Isso que Ellen White fala também. Estão diante do trono de Deus e lhe servem dia e noite em seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono estará com eles, amparará ou cobrirá com sua sombra. Isso, perfeito. Sombra. Essa é uma expressão idiomática, gente. É só vocês lembrarem do arraial, lá da nuvem que viajava com eles durante o dia, oferecendo sombra. E a nuvem que viajava durante a noite, oferecendo luz e calor. Então, essa expressão, a sombra do Cordeiro, mas ela também se aplica ao próprio Cordeiro, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Está lá em Salmos 91, verso 91. Isso daqui é um salmo messiânico. Aquele que habita. Perceba o tempo verbal. Ou seja, quando o salmista disse isso, quem é que habitava naquele momento o esconderijo do Altíssimo? O Messias, obviamente, antes de ser gerado no ventre de Maria. Toda uma noção aí de trindade. Aqui, veja bem, o trono de Deus. Daí, pera lá, então é Deus que está sentado no trono, não é Jesus. Jesus é Deus, poxa. Mas pera lá, e aí, Jesus é Deus? Quem for ler essa coisa de quem que está no trono? É Deus ou é Jesus? E você, trinitariano, está fazendo essa pergunta? Recomendo. Faça o seguinte, tem vídeo do Rodrigo Silva sobre trindade. São 4 vídeos. Assista todos, anote todas as referências que ele traz da Bíblia nesses vídeos, anota tudo e procure entender de forma harmônica tudo. E tenta sair um pouquinho, vamos superar o pensamento concreto, chegar no pensamento abstrato, porque a gente tende a pensar a trindade como sendo 3 cadeiras, 3 divindades separadas, sentadas nas cadeiras, conversando entre si e bebendo suco. Então, passa o copo de suco para pessoa da trindade que está do lado, troca uma ideia com a pessoa da trindade que está do outro. E, gente, isso é limitar demais a dimensão de Deus. Temos um vídeo sobre trindade aí no canal. Sim. E se chegar a, sei lá quanto que tá, mas se chegar a 5.000 visualizações, o Ricardo faz o próximo. Isso. Estou prometendo aí, 5.000 visualizações. Beleza, pode ser. Então vamos lá. Eu não sou eu que vou fazer mesmo. Continua lá, Lúcio. Bora lá. Apocalipse 7,16, não terão mais fome, nem terão mais sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. E aí por quê? Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e guiará as fontes da água da vida. Novamente referência também ao Sucote. A água de volta. E o Messias diz que ele que é aquela água, a água da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Então aqui encerra o capítulo 7 numerologicamente. E aqui o ponto. Né? Então vamos lá. Agora, você quer falar sobre isso, Alexandre? Apocalipse? Porque, veja bem, Apocalipse 8.1. Continua lendo, Lúcio. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Porque lá no verso 2...
então vi os 7 anjos. Então assim, então vi é outra visão. Então vamos lá. A interpretação tradicional da Igreja Adventista é que, primeiro, para vocês entenderem, a Bíblia em grego ela não é dividida assim não. Capítulo, versículo. Parágrafos. É tudo uma coisa só. Não tem, na verdade, não tem nem vírgula. Não tem vírgula, não tem isso. E isso foi uma convenção. Se convencionou colocar aqui, se abrir aqui um novo capítulo. Mas, entretanto, vamos lá, vamos ler lá o 8.2, Lúcio. O 8.2, então vi os 7 anjos. Olha lá em 7.1, depois então vi, depois dessas coisas vi, está começando um novo bloco de visão. Capítulo 6, vi, capítulo 5, e aí vai para trombeta. E aí começa a trombetas. Então 8.2 é um novo bloco de visões. Pensa que na verdade é o 7.18. Isso, mais ou menos. Isso, é o 7.18 porque está falando sétimo selo. E houve silêncio no céu por quase meia hora. Essa meia hora aqui, 7 em dias. tempo profético, dá 7 dias. Vamos voltar aqui para os primeiros escritos. Primeiros escritos, página 16. Todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, onde Jesus trouxe as coroas e com sua própria destra as colocou sobre nossa cabeça. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Ali sobre o mar de vidro, os 144 mil ficaram em quadrado perfeito. E segue a visão. O tempo de ascensão até o céu é nessa visão, 7 dias ou meia hora. Houve silêncio no céu. Por quê? Porque o céu está descendo para nos buscar. Da onde vem essa conta? A gente vai lá em Números e a gente vai lá em Ezequiel. E lá existe esse paralelo entre dia e ano. Meia hora daria então 7 dias dentro dessa conversão. Porque meia hora, 7 dias seria 24 avos de... Um dia literal equivale a um ano profético. Meia hora equivaleria profeticamente a 7 dias. Ou meia hora seria 48 avos de um ano. Legal. Bom, encerramos aí o capítulo 7. O autor na quarta e na quinta. Só para vocês, volta um pouquinho, para vocês entenderem essas figuras aqui, o que eu coloquei é justamente aquilo que eu falei da festa de Sukkot. Eles levando a água aqui sobre o altar, dando 7 voltas aos sons das trombetas. É a festa de Sukkot. Todos os elementos que estão presentes no Apocalipse. Né? Tabernáculo, santuário, trombeta, água, sacerdote, o altar do festa, palma. Exatamente. Legal. Vamos agora para a quarta e quinta, onde o autor traz lá no capítulo 14 de Apocalipse a menção dos 144 mil. Então no verso 1 do capítulo 14 diz: E olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome dele e de seu pai. Então vamos lá, vamos primeiro aqui. O autor, ele, aí já em quarta e quinta-feira, ele sai lá de Apocalipse, do capítulo 7, e aquele pedacinho do 8.1, e ele dá um salto, ele vai lá para o 14, porque o 14 trabalha com essa noção de 44 mil e traz mais informações para a gente. Então a primeira informação aqui que ele traz para a gente, sobre a testa tinha escrito um nome. Em hebraico, a palavra Shem, deixa eu ver se eu coloquei aqui no quadro. Deixa eu ver se eu coloquei aqui no quadro. Shem, nome, reputação, fama. Nome, reputação, fama, memorial ou o nome divino. Só que quando é o nome divino é Ha-Shem, é o nome. Então veja bem, foi estendido a esses 144 mil a reputação, a fama, o memorial ou o nome divino, através do sacrifício expiatório do Cordeiro. E nome implica em filiação, né? Sim. Nesse caso, você fazer tem parte da família. uma adoção da família. Porque naquela cultura, quem fazia parte da família, quem carregava o nome, também carregava a reputação. E o selo. Também carregava a fama e o selo. Exatamente. E o Goel, que seria o mais velho da família, podia abrir o selo. Carregar o sinete, fazer selamento. Sim, fazer selamento e resgatar a posse da terra. Que a gente lembra de Ruth. Lá atrás, lá no Velho Testamento. E resgatar a posse, inclusive, da pessoa. Da noiva. Sim. Vamos lá, Lúcio, próximo. Salmos 2, verso 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Monte de Sião. E esse é meu filho amado, esse é meu filho amado, e hoje te gerei. Seria a continuação do versículo.
Então o cordeiro está sobre o monte de Sião. Monte Rei Sião. sobre o monte de Sião. Ou seja, esta expressão idiomática é justamente para reafirmar a realeza deste cordeiro, a realeza do Messias. Aí segue no capítulo 14 de Apocalipse, verso 2, e eu ouvi uma voz do céu como o ruído de muitas águas. E como... Água seria povo, línguas, nações. Isso já, essa chave profética está no próprio livro de Apocalipse. Sim, e como o ruído de um grande trovão. Voz do trovão, já falamos nos vídeos anteriores, associado ao anúncio divino, a voz do Eterno. É só lembrar do Monte Sinai, que havia o trovão, onde estava sendo feito o contrato de casamento, né, que seria a Ketubá, que seria o Acerete de Brote, os 10 mandamentos, os 10 ditos. E ouvi uma voz de arpistas que tangiam com suas harpas. E agora? Aqui, arpista, alegria. Seria, a gente vai lá, Gênesis 31, 27, para a gente ver que essa é uma expressão idiomática para alegria. Vai lá. Porque fugistes ocultamente e te esquivastes de mim, e não me fizeste saber para que eu te enviasse com alegria e com cânticos, e com tamboril e com harpa. Então vamos lá agora. Seguindo... Outra característica é que eles sabem harpa. Né? Isso. Então vamos lá, próximo agora. Ainda em Apocalipse agora 14, verso 3. E cantavam como um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados dentre os da terra. Então vamos lá, vamos buscar hebraísmo. Zinha seria canção, canto, música, ou frutos selecionados, melhor colheita, vigor ou força. Então foi dado um cântico novo. Beleza, cântico novo. Tem uma conotação aí com a Torá, que nós já vamos falar sobre ela. Mas agrícola, né? Mas vamos continuar. Veja bem, então foi dados para eles o quê? Frutos selecionados, ou seja, os melhores frutos. Foi dado vigor novo, foi dado força nova. Aos 144 mil, então eles tinham obras consideradas num sentido figurado como fruto selecionado, como o melhor fruto da colheita. Eles têm algo de diferente por vir da grande tribulação. Isso. Experiência, né? Lembra do 1000 que nós falamos, que seria um número de qualidade que expressa o poder do Eterno? Isso é o vigor, força. Então esse canto também se relaciona com o qualitativo, com a expressão idiomática no sentido qualitativo do 1000 lá atrás, dos 144 mil de cada tribo. Mas também tem uma conotação seguinte: a Torá, ela tem uma estrutura poética também, uma estrutura musicada, uma estrutura... E essa estrutura poética é sempre quando se trata de valores mais elevados. Quando a coisa fica extremamente séria, agora eu vou escrever uma poesia. E na Torá nós vemos histórias literais, reais, que são utilizadas em formas de arquétipo, noção de tipo e antitipo para expressar princípios que existiam muito antes do texto propriamente ser escrito. Então a Torá, a instrução, ela continua sendo escrita, mas ela, assim como ela foi escrita em forma de arquétipo, narrando a história de Adão, de Abraão, de Caim, de Abel, de Jacó, ela vai continuar sendo escrita aqui também com 144 mil e também por toda a eternidade. Então esta canção nova também representa essas ações que eles vão executando, que estarão escritas num livro que nós teremos acesso no milênio, e isso também é uma nova canção. E essa nova canção, a fonte de energia é justamente o Aleph, que é o poder que vem do Mashiach, o poder que vem do Eterno. Seguindo em Apocalipse 14, agora no verso 4, estes são os que não foram contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem ao Cordeiro para onde quer que for. Estes são os que dentre os homens foram comprados por primícias para Deus e para o Cordeiro. Vamos atrás de duas histórias aqui para essa contaminação por mulheres. Lá na lição, está falando contaminação por mulher, obviamente é idolatria. A gente vai lá, o conselho de Balaão. Lê lá os números 31. 16. Eis que estas foram as que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor. O que aconteceu aqui? Balaão, ele foi pago por Balaque para amaldiçoar o povo, mas não conseguiu amaldiçoar e não queria devolver o pagamento. Isso. Então ele deu um conselho. E o conselho envolvia prostituição. Prevaricação. Mulheres que levariam a que eles corrompessem o coração e fossem para a idolatria. Aconteceu a mesma coisa com Salomão. Lê lá.
1 Reis 11:4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Seu coração não era perfeito para com o Senhor teu Deus. Como o coração de Davi, seu pai. O que leva à idolatria de Salomão é a companhia que ele tinha envolvendo mulheres idolatrosas. De outros povos, porque ele era um rei, então os acordos diplomáticos com outros povos envolviam casamento. Só que essas mulheres vinham e traziam a sua cultura. E a sua divindade. E a sua divindade. Então essa expressão idiomática está relacionada com essa história. Balaão nós já vimos profeticamente relacionado às igrejas. Jezabel a gente já viu relacionado à igreja. Jezabel, aqui o ensino de Jezabel. E aqui eu coloquei Salomão e aqui a figura, aqui no caso de Balaão. Mulher em profecia sempre associada à igreja. Então, esses que não se contaminaram com mulheres, eles não se contaminaram com idolatria. E o último verso, só para fechar lá no 14, verso 5. E a sua boca não se achou engano, porquanto estão sem mancha, são irrepreensíveis diante do trono de Deus. O que é diferente de perfeccionismo. Sim. Cuidado. Irrepreensíveis por quê? Porque lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Perfeito. Tcharam! Um apontamento... Pode falar agora que não vai usar mais slide? Antes de encerrar ainda, e aí eu considero minha última participação. Voltando para a pergunta que foi feita, né? Lá no sexto selo termina com uma pergunta. O grande e terrível dia do Senhor, montes abalados, pragas, um contexto terrível. E aí os ímpios olham e perguntam: quem poderá subsistir? Quando a gente vai estudar Apocalipse, geralmente existem pregadores que surgem com uma ideia alarmista, com uma ideia de desespero e com uma ideia de produzir temor pelo medo, pelo pavor. E aí se pinta um quadro assombroso e fala: e você vai sofrer as pragas e as consequências. Calma lá, existe um parênteses no livro de Apocalipse. O parênteses se abre no final do sexto selo, na ocasião da vinda do Senhor. Quem poderá subsistir à vinda do Senhor? Essa é a pergunta. Abre um parênteses. Se explica o selamento, se fala de pessoas que não se contaminaram com a idolatria, fala de pessoas que estarão vivas na ocasião da volta de Cristo, 144 mil, fala de pessoas que ressurgirão, uma grande multidão com palmas, vitoriosos, fala de um cordeiro que os salvou, que os redimiu, fecha parênteses. Esses são aqueles que poderão subsistir no dia da vinda do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor. Essa última angústia, a angústia final, Ellen White descreve a angústia de Jacó. Aqueles que poderão subsistir são esses descritos nesse parêntese ao final do sexto selo. Termina esse parênteses, vem o sétimo selo. Vem a volta de Jesus. Há silêncio no céu por meia hora. Jesus volta à terra. Quando a gente olha para o livro de Apocalipse, a gente tem que olhar para o livro de Apocalipse com esperança, não com desespero. A gente não deve olhar para o livro de Apocalipse como ímpio, que olha e pergunta: quem poderá subsistir? A gente deve olhar como aqueles que seguram palmas e como aqueles que cantam hosana, porque estando nós entre essa grande multidão, ou estando nós entre os 144 mil que não verão a morte, nós poderemos subsistir se tivermos nossa confiança no Cordeiro. Até porque a pessoa conhece quem está vindo, né? Então por que você vai temer aquele que vem, o que vai acontecer? Aquele que eu aguardo ansiosamente. Exatamente, você está aguardando. Aí a pessoa: ai, Jesus está voltando, Jesus está voltando, né? Então que a gente converta aí os nossos corações e nos atentemos a essas mensagens. Pessoal, encerramos aqui a sexta lição, esse sexto tema. Espero que você tenha gostado. Não esqueça da hashtag Fui Até o Fim. Coloca aí nos comentários Fui Até o Fim. Coloque sua impressão sobre o vídeo, suas dúvidas. Comente aí para que outras pessoas, né, leiam o que você comenta, o que você pensa. E semana que vem tem coisa polêmica. 7 é trombetas, difícil. 7 trombetas. Pessoal, fiquem ligados às entrelinhas. O apelo, né, tradicional do YouTuber: se não é inscrito, se inscreva, pessoal. É muito Ativa importante. o sininho. Ative o sininho e deixe seu joinha. Isso também é muito importante. Deixe o comentário. Ou deixe seu dislike, né? Que tem um pessoal que dá um dislike. Deixa o comentário. Só que se for hater, eu não vou responder. Não faz mal. E chama os amigos para seguir o canal, porque daí a gente vai chegar nos 10 mil seguidores para fazer aquele negócio que o Lúcio diz que é importante, que eu não sei o que é, mas é importante. Beleza, pessoal? Nos vemos então às 7 trombetas. Até lá. Tchau, tchau.